Bom dia a todos. É com enorme prazer que estamos reunidos aqui, neste webinar, para falarmos sobre a cooperação entre Taiwan e Brasil na indústria de plásticos. Meu nome é Luciane Camargo, sou tradutora e intérprete e também serei a moderadora do evento de hoje. Temos como organizadores deste webinar o Taiwan Trade Center, bem como a Feira da Indústria de Plásticos de Taiwan, mais conhecida como ABIPLAST. A missão da organização é ser ponte e auxílio entre os membros da indústria de Taiwan e do Brasil, trazendo ainda mais colaboração entre ambos. Ao final das apresentações, teremos um tempo dedicado a perguntas e respostas. Todos podem enviar suas perguntas pelo chat no Q&A. Nossos convidados que estarão conosco ao vivo hoje são Sandra Shi, diretora do Taiwan Trade Center do Brasil, José Ricardo Roriz Coelho, presidente da ABIPLAST, Fernanda Lima Pitti, da Jumbo Steel, Francisco Covelo, da Tiancan e Johnny Wu, da GMA. Vamos agora dar as boas-vindas à diretora do Taiwan Trade Center do Brasil, a senhora Sandra Shi. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Sandra. Sou a diretora do Taiwan Trade Center no Brasil. Primeiro de todos, gostaria de agradecer a todos pela participação neste webinar. E tecnologia de processamento de plástico e de borracha de Taiwan. As máquinas de processamento de plástico de Taiwan são conhecidas por sua alta qualidade, confiabilidade e durabilidade. O país é o sexto maior exportador de máquinas de plástico e borracha do mundo em 2021. No ano passado, Taiwan exportou cerca de 1 bilhão de equipamentos para plásticos. Os principais destinos de exportação são a China, Vietnã, Estados Unidos, Indonésia e Japão, entre outros. O desenvolvimento sustentável se consolidou como diretriz industrial em vários países nos últimos anos. E a reciclagem de plásticos, sem dúvida, é o foco da indústria de transformação de plástico. Muitos países estabelecerão metas para aumentar a proporção de matérias-primas recicladas na fabricação de novos produtos. Assim como Taiwan está atualmente confeccionando lei para promover o uso de matérias-primas recicladas em embalagens plásticos e planeja usar 25% de matérias-primas recicladas para todos os tipos de garrafas plásticas a partir de 2025. Debaixo dessa tendência, como aumentar a proporção de matérias-primas recicladas usados em produtos inevitavelmente se tornaram uma lição que todos os players da indústria devem enfrentar no futuro, né? O Brasil possui um gigantesco mercado interno e um imenso parque de transformação de plásticos. Existe uma grande demanda por equipamentos e nova tecnologia de processamento de plásticos. Taiwan também tem excelentes soluções em máquinas de processão, automação industrial e manufatura inteligente, que podem ajudar os fabricantes locais a melhorar a eficiência de fabricação e reduzir custos, de modo a elevar a competitividade. Este webinar hoje convidará 3 empresas bem conhecidas em Taiwan. Primeiro é Jumbo Steel, é uma fabricante de equipamentos de fabricação de canudos e apresentará o equipamento de produção de canudo ecologicamente correto. E seguinte é a empresa Tiancan, com dezenas de máquinas instaladas no Brasil.
o fabricante de injetora de EVA apresentaram suas inovadoras máquinas para a produção de calçados. E o último é a GMA, fabrica vários tipos de moldes de extrusão de perfil e laminados e apresentarão a tecnologia de molde de precisão personalizados da empresa para o público. Em seguida, farei uma breve apresentação sobre a feira de Taipei Plus, que é o maior evento sobre tecnologia e processamento de plásticos. Obrigada, senhora Sandra Shi. Sim, agora eu gostaria de compartilhar a minha tela com você. Uhum. Taipei Plus, você vê aqui, é um evento bienal organizado pela Taitra e a Associação de Indústria de Máquinas de Taiwan, chamada TAMI. A próxima edição será 27 de setembro até 1º dia de outubro, apenas só 3 semanas depois, né? Este ano, a Taipei Plus acomodará 300 expositores em conjunto com ShoeTech Taipei, que já conta participação de principais players do setor, como Arberg, Basfu, Zhengxiong, CYKF, Dentro e entre outros. O Taipei Plus deste ano focou em 3 temas principais. Primeiro é máquinas inteligentes, materiais de última geração e economia circular, emissões zero de carbono, que estão em sintonia com as últimas tendências da indústria de plástico e borracha. Também aqui tem ShoeTech Taipei, é a única feira internacional de tecnologia de calçado em Taiwan. É uma plataforma comercial para fabricantes de máquinas para calçados em Taiwan, apresentando seus produtos, serviços e inovações. Principais expositores incluem Dentro, CCM, Linky, Tiangang e entre outros. E Taipei Plus e ShoeTech Taipei 2022 ocorrerão de forma híbridas, integrando exibições físicas e virtuais com uma série de eventos. Opa, parei, né? Só um minutinho. Tá. Estamos prontos. Opa. Desculpa, né? Estamos prontos para as feiras aqui, né? E muito ansiosos pela sua participação, seja presencial ou online. Você é sempre bem-vindo. Obrigada pelo seu tempo. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco, Taiwan Trade Center do Brasil. Acesse os sites da Taipei Plus e ShoeTech Taipei, estão sempre disponíveis para você. Mais uma vez, muito obrigada a todos e bom sucesso nos negócios. Muito obrigada. Obrigada, senhora Sandra Shi. Obrigada pelo convite feito aí a todos. Mesmo distantes, podemos participar digitalmente também das feiras. Bom, continuando, a ABIPLAST, estabelecida em 1967, é a maior associação da indústria de plásticos no Brasil, totalizando 12 mil empresas e 325 mil profissionais em sua constituição. Quer saber o que está acontecendo na indústria de plásticos brasileira e acompanhar mais de perto essas novidades? Entre em contato com a ABIPLAST.
Agora, quero chamar e dar as boas-vindas ao presidente da ABIPLAST, o senhor José Ricardo Roriz Coelho. Bom dia a todos. Em nome da ABIPLAST, eu gostaria de agradecer os organizadores desse webinar. Eu gostaria também de agradecer o convite para visitarmos ou sobre a forma física ou online a feira em Taiwan. Eu acho que será de grande interesse aos transformadores brasileiros. Como foi dito, aqui no Brasil nós temos 12.151 empresas que transformam plástico. Elas estão praticamente em todos os estados brasileiros, de médias cidades a grandes cidades. Nós temos fábricas de plástico no Brasil inteiro. Desses 12.151 transformadores plásticos, 11.032 transformam plástico e também temos os recicladores, que são 1.119 reciclados. Como foi dito pela senhora Sandra, nós temos grande interesse também nesse mercado de reciclagem, mercado de economia circular, que é uma tendência muito grande, e a ABIPLAST tem trabalhado junto aos transformadores e junto aos usuários finais, aos brand owners também, intensivamente, para que nós aumentamos a participação de reciclado nos produtos transformados. Nós faturamos 127,5 bilhões de reais por ano, e transformamos em um pouco mais de 7,1 milhões de toneladas de resinas plásticas. Aumentar a produtividade com equipamento de última geração e com a digitalização de nossas fábricas, esse é o caminho. E a economia circular é a forma sustentável para desenvolvermos nossos negócios. Então, nós temos grande interesse, sim, nesse webinar. Nós temos grande interesse de visitar a feira em Taiwan, porque sabemos que Taiwan tem equipamentos de última geração, ela está praticamente com o que tem de mais atualizado em termos de tecnologia para a transformação de plástico no mundo, e para nós seria muito importante que transformadores brasileiros conhecessem o que é feito em Taiwan, tivesse mais contato com os produtores de máquinas de Taiwan, para que juntos a gente possa desenvolver o mercado brasileiro, que também, como foi dito pela senhora Sandra, é um mercado muito grande, um potencial de crescimento também muito maior do que a gente vem crescendo aí nos últimos anos. Tivemos problemas aí com pandemia, mas mesmo assim o mercado continuou crescendo. Então eu agradeço muito a presença de todos. E tudo que estou vendo aqui, tudo que será apresentado, nós divulgaremos no nosso setor aos transformadores de plástico, e que eu tenho certeza absoluta que eles terão muito interesse. Então, muito obrigado, e para nós é uma honra estar aqui com vocês participando desse webinar. Tá certo. Obrigada, senhor José Ricardo. Obrigada pela sua participação aqui ao vivo conosco. Vamos então para a nossa primeira apresentação. Ela será realizada pela Jumbo Steel, a marca de Taiwan desenvolvedora de máquinas para a fabricação de canudos, aliás, uma das maiores marcas do mundo. Eles oferecem soluções completas para todos os tipos de extrusões de canudos. Hoje, eles irão compartilhar conosco um pouco mais sobre os mais novos materiais ecologicamente corretos do mercado. Vamos ouvir agora a senhora Sandy Kuo. Hi everyone, this is Sandy Kuo from Taiwan Jumbo Steel Machinery. We are producer for the straw machine, and today I want to introduce you the eco-friendly straw machine. Today we want to introduce you the new material, the eco-friendly straw, with POA, PHA, and PHBH material. We Jumbo Steel established in 1986, located in Taichung, Taiwan, the center of Taiwan. We make the straw turnkey, especially the popular Tetra Pak straw machines. And we sold to more than 120 countries in the world, including all the Latin America. And Brazil is the biggest market, the country with the long coastline and famous tropical tourist area. People can enjoy the beautiful ocean and drink with a straw.
The past 2-3 years, the stay-at-home economy create more package, plastic bag, and paper box. And all the straws need to be individually packaged for hygiene concern. In fact, plastic is not a sin, but how do we recycle and reuse it is the lesson. So change to eco-friendly packaging and products, and biopolymer will be the best solution. And biopolymer also reduce the carbon emission and other greenhouse gas. The production of bioplastic emits 75% less greenhouse gas emission compared to conventional plastic. And the replacement for plastic straw could be paper straw is from cut trees, or biodegradable straws, and eco-friendly biopolymer is developing rapidly. So first, we introduced the PLA. It's a well-known biocompostable material, and PLA is made from cornstarch. Since 2018, we Jumbo Steel cooperated with a lot of international biomaterial factories to test their material for making good quality straws, including PHA from Dentro, USA, PHBH from Kaneka, Japan, cellulose from Eastman, USA. So luckily, we Jumbo Steel could receive a lot of machines orders from USA and Japan, surely, and some Latin America countries. So what is PHA? It's from canola seeds, yielding the high quality oil, and byproducts from crushing process are used for fertilizer and livestock feed. Soil bacteria make PHA in a controlled fermentation environment, and 100% biodegradable PHA results from separation, purification, and drying. And most of the biodegradable material, they all get international certificate. For example, the PHA, they already get home compostable, marine degradable. In fact, the PHA and PHBH, they are marine degradable because 2/3 of the Earth, these Earths are ocean. So to protect the ocean is priority for the biomaterial. And in the United States, the Starbucks now use the PHA straw. This is our customer in the United States. They have 18 lines of PHA straw line and another 10 for McDonald's straw. And what is PHBH? PHBH is produced by a microorganism fermentation process in which bio-basis oil are used as primary raw materials. It's eventually composed into CO2 and H2O through the digestive process of microorganisms existing in the environment. Kaneka achieved excellent biodegradability not only in soil, but also in seawater. For making PHA and PHBH straw, it needs to crystallize straw in hot water. We say hot water is 70 degrees Celsius. So we Jumbo Steel machine has the modification on extruder, die head, and water tank. So this is a big difference with the regular PP straw. PP straw is made in the chill water. And in Taiwan, we have very strong biodegradable compound manufacturers. Many of them create their own formula mixed with the natural fibers, such as bamboo, tea stalk, sugar cane bagasse, coffee grounds, oyster shell powders. So this could meet waste reduction and carbon reduction. And many of these compounds are plastic-free and made with starch and fibers. So the same, similar in Mexico, they use the agave and avocado seeds to make the straw. To supply good service and quick communication for Brazil market, Jumbo Steel, we cooperate with the local agent named AR&D since 1997.
They love Taiwan, the food, the people, and machine here, and visit Taiwan many times. And also R&D is also the agent for many leading companies for different plastic machines, such as Haoyou, Fengke, CLF, Twin Screw. We make the straw turnkey, the straw bending machine. In fact, we almost the best bending machine in the world, and straw auto bagger. And for saving the labor, we have the straw individual packing machine inline to auto bagger. You can set the quantity, like 100 pieces or 200 pieces in the back. Or we have another machine is to supply straw from 2 sets of individual packer, inline to auto bagger to pack like 400 or 500 pieces straw a bag. This used for McDonald's or Starbucks for 500 pieces. And the process is fully automatically. For demonstrating our machines, we will attend the coming plastic shows, the Taipei Plus. It will be held on September 27 up to October 1. We will demonstrate our straw packing machine. So welcome everyone to meet us at Taipei Plus, and thank you. É isso aí, essa foi a apresentação da senhora Sandy Kuo, da Jumbo Steel. Nossa segunda apresentação já vai começar, mas eu queria lembrar a todos que temos uma caixa de perguntas, o Q&A, o famoso perguntas e respostas. Todos podem enviar suas perguntas por ali, podem ir enviando já, e ao final faremos essa sessão de perguntas e respostas com os nossos participantes que estão aqui conosco ao vivo. Nossa segunda apresentação, então, será conduzida agora pela empresa Tiancang, mais uma marca de renome mundial que vocês devem conhecer se fazem parte do negócio de fabricação de calçados. A empresa faz parte das 3 maiores marcas de maquinário para fabricação de calçados dos mercados globais, fornecendo materiais desde borracha até EVA para a fabricação de calçados. Nesta apresentação, eles irão demonstrar seus avanços na injeção de EVA, bem como falar sobre a nova gestão inteligente. E agora, com a palavra, o senhor Will Huang. Good day, ladies and gentlemen. This is Will Huang, the sales director from Tiancang. As a Taiwan member of rubber and EVA shoemaking machinery, I'm here to share with you how to utilize our newest products to achieve a better optimized productions. So stay with me and let's stepping it up. Tiancang is a professional machinery company that produces many kinds of footwear molding machines. As you know, the younger generation no longer can endure heavy loading work, and the shortage of the workers becomes more and more serious, and the labor cost is getting higher. Therefore, how to make the operation of the machine with more automatic process and digitalizations becomes an important demand from the market. From today's presentation, I hope to introduce to you about Tiancang's new generation's EVA 4 injectors and smart management solutions, and let you understand better the strengths of Taiwan rubber and EVA and shoe making machinery. Today, I will go through these topics, starting with Tiancang's brief introduction, and following with the great machines we built, and end up with the machine digitalization and smart management solutions, and let you understand better the strengths of Taiwan machine manufacturing. Hope you will enjoy today's presentation. If you have any questions, please contact us for further information. Tiancang founded since 1982 with 40 years of experience for shoe manufacturing machinery. The attached photos are one of the biggest global shoe factory, Bata, who visited our production line together with our president 40 years ago. Until now, we are the top 3 shoe manufacturing machinery provider in the global world, and we served more than 25 international footwear brands all over the world, such as Nike, Adidas, and Converse. Tiancang is the first machinery who cooperate with the best Italian company Wintec to make competition into cooperation for win-win situations. The first EVA shoe for astronauts are also manufactured by Tiancang's machinery 20 years ago.
Since the cooperation from 1999, we have sold more than 5,000 sets of EVA injection machines into the global market, which is really proud of you and me. Now, let me introduce to you the new generation of EVA molding machines with 4 injectors, which can produce the slippers, midsole, and some other EVA forming products. In order to have a more flexible production and for color choice for production management, traditional EVA injection with 2 injectors have been upgraded with 4 injectors. The new generation of EVA injection molding machine with 4 injectors can provide more color options with different production modes and more productivities. Now, let me introduce to you the first mold in Tiangang's new generation EVA machines. With 4 injectors moving together, in this mold, you can have 2 stations produced together with 4 different colors, which can receive more output of products with 4 different colors in the same production. It is also possible to divide 10 station machines to a half, so you can have 5 stations in production and the other 5 stations for other models production. For some models with longer curing time, we can also work only with 2 injectors for mass productions, and the other 2 injectors will be offline in the side of the injector parking area. In Model 4, we can have 2 injectors for sampling test production and the other 2 injectors for mass production. So we can put sampling and mass production into one 10-station machine. The advantage of the EVA injection molding machines could bring to you the most precise injection volume and temperature control with rapid mold opening system. And we also consider the energy saving with carbon reduction by full servo system. So every shoe is unique. So Tiangang has a very wide production flow according to different types of materials such as EVA, rubber, PU, and even TPR, PVC, and TR. So we are a professional machine makers for different kinds of materials. If you have multicolor EVA products, you may also adopt the EVA cold shot process. By this process, it may be possible to produce multicolor combination with double density EVA products. In autofilon process, we can guarantee the most stabilized size control and the best texture in the bottom outsole. So Tiangang also changed the traditional linear type process into the rotary machines. In the brand new autofilon machines, one operator can operate 20 sets of mold, and we can increase over than 20% of productivities comparing to a traditional process. So rubber is also one of the most widely used material for shoes industries. Tiangang provides 2 types of rubber molding process for productions. The first is the rotary injection rubber machine with 1 man operates 12 sets of mold. And the output per day we can reach from 3,000 pairs to 5,000 pairs according to the outsole design. So we receive a lot of recommendation from many international brands to produce like Converse, Air Force, and some Adidas designs. If you have a multicolor rubber outsole design, it may be a good choice to choose rubber compression process. Tiangang also upgraded the traditional single daylight machines into a dual daylight with 2 independent compressing systems. By this unique design, we can increase the productivity over than 20% based on the same layout of the machines. And we save the manpower by automatic mold opening device equipped with the full servo control system for the energy saving. Before 2018, Tiangang focused more on the automation machines itself and how to increase the process efficiency. And after 2018, we have seen the trend in consideration of high mix, how low volume production model typical of the shoe manufacturing industry. So Tiangang chose to cooperate with Advantech to bring a smart machines management solutions that integrate intelligent software and hardware technologies.
In terms of hardware, Tingang adopted Advantex iFactory real-time monitorized gateway for collecting the machine data to facilitate the operations monitoring. The provisions of an unmooring call-out functions enable managers to troubleshoot problems in real time. Now, with the standardizations of equipment and sensor data, factory managers can monitor every machine from the OEE dashboard. Currently, we have completed the first stage in the implementation of iFactory's Smart Machine Manager solutions by the help of this gateway to collect all data from the PLC and transfer it into the cloud server platform. We can support many types of communication protocols, including OPCUA, collecting the basic data to the OEE system, and then we can analyze all of the data to provide the solutions for the abnormal warmings. And all data can be collected by this gateway, including the injector and the mold temperature data, and the injection volume and pressure sensors data collections. In terms of software, the iFactory Smart Machine Management solutions adopted by Tingang can be integrated with WISE-PaaS cloud platform and combined with the value-added industrial apps, including the OEE system, repair managing service, and event alarm application. All of these tools have enabled Tingang to digitalize, upgrade its machine-making facilities, and provide more just-in-time after-sales services. You may have more information online by following up Tinggang's Facebook, Instagram, and YouTube channel for the latest informations. We have totally 16 regional offices in the worldwide, so where you are, we are there. Thanks for your listening. Shall you have any further questions, please feel free to contact us. Thank you. Aqui tivemos o senhor Will Huang falando sobre as inovações deles. Vamos agora para a nossa terceira e última apresentação, que será realizada pela GMA. Máquinas de alta qualidade nunca podem ser fabricadas sem o suporte de componentes de precisão de alta qualidade também. A GMA é um dos melhores exemplos da indústria de componentes para máquinas de fabricação de plásticos de Taiwan, provando que quem produz componentes de boa qualidade pode fazer parcerias com clientes localizados a mais de 18 mil quilômetros de distância de Taiwan. A palavra é sua, senhora Rose Wang. Hi, everyone. I'm Rose Wang. We are GMA Machinery, the most professional extrusion die maker in Taiwan. In the presentation, my mission is to show you about the good quality of Taiwan plastic machinery components and how we can support you on all kinds of plastic sheet or film making requests. GMA was founded in 1989 with capital of $3 million and obtained the Quality Management System certification of ISO 9001 by Bureau Veritas for years. So far, there are 190 employees working in GMA. In early time, GMA started business of CNC machining. Due to the development and the demand of extrusion industry rise at the moment, GMA transferred our business to develop and manufacture extrusion die and relevant auxiliary parts. Not only build up machine process center first, chrome plating facility and quality inspection center later, but also invite excellent talents in the field to join our design and R&D group. For over 30 years, we keep on optimize CAE, CAD, CAM software and introduce intelligent factory management system to continuously upgrade product quality and process. CNC machining is primary equipment for parts machining. High precision and stable production is basic requirement.
But how to ensure machine process is based on design dimension and precision? Traditional CNC relies on experienced operator to set up process data to reach required precision. But this way may cause high risk of human error that makes the product quality unstable and cause large waste materials. The intelligent monitoring system can display the operation status of each CNC machine on the panel in real time. The management personnel can monitor the progress of the workpiece process currently by each machine at a glance through the panel, and can also be aware whether the machine is faulty or shut down for maintenance. What's more, we can predict tool usage and replace parts before tool damage. Managers can quickly reschedule and adjust the process via real-time monitor for machine operation status to arrange the optimal utilization rates of each machine, and ensure that each set of workpieces can be completed on time. Intelligent management system can make process adjustment more flexible, and it also provides the operator with a more user-friendly operation mode. To encounter more and more damage of customization die head, we need not only smarter design, but also smarter manufacture process. Once machine precision is promised, the flow performance will be another key factor for making good plastic sheet or film. How to make polymer flow uniform? GMA offers 3 elements for consideration. First, design flow geometry to get uniform distribution. The highly polished channel surface can reduce polymer stagnation. To introduce auto control system in line will be great help for continuously high-quality production. These are factors to improve production condition. Flow uniformity is crucial for product quality, especially for more and more complicated polymer composition and variety properties in the market. Through different simulation modules, data comparison and visualization image, we can clearly understand if the pressure and the flow uniformity can be equal in the middle and both ends in the flow channel. We all know that to shorten develop time and save cost can bring high economic benefits. GMA has introduced CAE simulation program for over 20 years. The accumulated big data and continuously updated software have become the most powerful design energy. If CNC processing is to shape extrusion die model, then such chrome plating process is like meticulous work. The chrome layer provides smooth contact surface and high hardness, which present the CAE result perfectly. Since chrome plating process has its own certain regularity and particularity, in 2010, GMA invested the second-generation facility in-house from Japan technology of step-by-step process ensure each extrusion die head has covered a perfect mirror-like appearance. The final stage of surface treatment is our high-precision grinding. The chrome plating surface quality is closely relative to grinding technology. To ensure pile-up chrome layer is really flat, GMA built up the best grinding machine which is capable to make guided missile only for making top grade of extrusion die head. To guarantee the straightness and flatness, the grinding machine must install at constant temperature and humidity room. To make die head smart, the third element auto control system must be equipped. Based on the feedback value of thickness gauge, the auto control system of the die head will adjust the die lip automatically. That makes the product thickness within fixed tolerance. Here is an example of control screen of thickness gauge.
The panel clearly shows the current power of each control bolt and thickness data at corresponding position. The operator can set up allowable thickness tolerance range in the system. When the system detects that the product thickness exceeds the range, it can command the control bolt right away to have corresponding action. GMA has introduced to Brazil market for years and has very good reputation in the market. Here are some references. The customers rely on GMA because of continuously progress in factory management and quality. We make die head with smart management, designed with reliable software that you also can produce with smart automatic system. We are present in this country since 2007, equipping the machine from leader extrusion and also equipping with other machinery brands. Leader Extrusion is a company part of same enterprise conglomerate as GMA, specialized in manufacturing PP, PS, PET, PVC, PC, sheet extrusion line, and also PP, PC, PET hollow profile extrusion line. With more than 10 machines working in different customers, Leader is Brazil's top of market in PP hollow profile extrusion line. This machine can produce various specifications of hollow sheet. It has special screw structure, control technical parameters, stable setting equipment, a precise temperature control system, and equipped with GMA die head and calibrator. This machine can achieve high quality and high output with reasonable price. If you are interested in GMA, we have a local agent in Brazil, Mr. Johnny Wu. Feel free to contact him. Thank you. Pois então, essa foi a apresentação da senhora Rose Wang, da GMA. Tivemos, então, nossas 3 apresentações, Jumbo Steel, Tiancan e GMA. E agora vamos para a parte final do nosso webinar, com a sessão de perguntas e respostas, o famoso Q&A. Vocês sabem que todos podem enviar perguntas através do box Q&A aqui no nosso webinar. Estaremos com a presença ao vivo dos 3 representantes das empresas, ou seja, Fernanda Lima Pitt, da Jumbo Steel, Francisco Covelo, da Tiancan, Johnny Wu, da GMA, bem como de Sandra Shi, diretora do Taiwan Trade Center do Brasil, José Ricardo Roriz Coelho, presidente da ABIPLAST. Estão todos aqui. Vamos lá para a primeira pergunta. Temos uma pergunta aqui de Zandei Plásticos. Como é feita a economia circular do plástico em Taiwan? Exemplo de garrafas PET. Quem poderia responder essa pergunta? Alguém poderia responder? Vou perguntar novamente. Como é feita a economia circular do plástico em Taiwan? Como, por exemplo, de garrafas PET. Gostaria de saber se alguns dos nossos participantes gostariam de responder essa pergunta feita por Zandei Plásticos. Alguns de nossos participantes têm essa resposta. Vou fazer a pergunta em inglês também, caso alguém queira responder, caso a senhora Shi queira responder. How is the circular economy of plastic in Taiwan? For example, PET bottles. We have this question too here. If any one of you would like to answer.
Então, se alguém gostaria de responder sobre a economia circular do plástico? Enquanto os senhores pensam, vamos passar para a próxima pergunta? Vamos lá. Essa próxima pergunta vem de Igor Pinto. E ele diz o seguinte: é possível que equipamentos utilizados para fóssil sirvam também para soluções bioplásticas? Vou fazer essa pergunta em inglês também. Is it possible that equipment used for fossils also serve for bioplastic solutions? Alguns dos senhores poderiam responder esta pergunta, feita por Igor Pinto? Alguma resposta? Vou fazer então uma pergunta direcionada aqui que recebemos. Essa pergunta vai para Jumbo Steel, ok? Então o representante da Jumbo Steel vai respondê-la. Qual a diferença de equipamentos para utilizar o PP e o PLA e outros materiais biodegradáveis? A senhora Fernanda Lima Pitti poderia responder essa pergunta para nós. Sim, bom dia a todos, né? O equipamento que viemos desenvolvendo para essa nova etapa dos bioplásticos, né, tem algumas diferenças, né, como a questão da rosca e o canhão da extrusora, que é diferente, até mesmo no vídeo que a Sandy demonstrou, né, o PP ele trabalha com uma temperatura de água gelada, alguns materiais trabalham com a temperatura de água quente para poder ser formado, né? E as diferenças são poucas que tem na máquina, mas basicamente mesmo a diferença na rosca e canhão é no processo, na questão da água quente, na questão dos periféricos, para tratar o material antes de entrar, alguns precisam de desumidificador, de cristalizador. Então, assim, vai do processo, do tipo do material, e as mudanças na máquina, na estrutura da máquina, são bem poucas mesmo. Entendido. Olha, eu tenho uma pergunta agora aqui para a GMA. Vamos lá. Quais são os principais produtos da GMA comercializados no mercado brasileiro e desde quando vocês atuam nesse mercado? Bom dia a todos, obrigado pela presença. A GMA, como a gente falou, já é uma empresa desde 1989, então a gente tem mais de 30 anos de experiência em extrusão, fabricando partes de extrusão. No Brasil, a gente atua desde 2007, distribuindo partes e principalmente flat dies para máquinas de extrusão. Como principal produto, eu vou mencionar os flat dies, né, que é o principal produto da GMA. Lá a gente pode fazer chapas sólidas, filmes plásticos ou perfil de alveolar. Dentre esses produtos, o filme alveolar, o chapa alveolar de perfil alveolar, é o que a gente usa bastante aqui no Brasil. Eles usam como um substituto de caixas de corrugado. Então, em vez de você usar uma caixa de papelão, você pode fazer uma caixa de plástico feito com material corrugado, com a mesma função de uma caixa de corrugado, e fazer transporte, usa para fazer caixas para frutas, caixas de medicamentos. São caixas que são higiênicas e podem ser lavadas, né? Então, a gente faz bastante aqui. Hoje, a gente é líder desse mercado. A gente tem tantas máquinas da líder, que é parte do nosso grupo, que fabrica esse tipo de material. Então, a gente vende a linha de extrusão inteira, com as partes da GMA, para fabricar esse tipo de produto, e também para outros clientes aqui no Brasil que fabricam esse produto e a gente fornece as partes para reposição ou para conserto, né? Então, esse seria o principal produto da GMA aqui no Brasil. Obrigado. Ótimo. Obrigada. Tem uma pergunta agora vindo aqui para a Tien Kang. Okay? Conte para nós sobre o mercado de calçados no Brasil.
As marcas locais são capazes de competir com marcas internacionais, como a Nike, a Adidas? Olá, pessoal. Bom dia, boa noite. Agradeço o convite em participar. O Brasil tem um grande potencial na área de calçado. Fomos, no passado, o segundo maior produtor mundial, perdendo somente para a China. E sempre tivemos na vanguarda, com os equipamentos de última geração, inicialmente dos italianos, e depois passando para Taiwan, que foi uma joint venture que a Tia então fez ao longo desses mais de 20 anos, né, dos quais eu participo com a Tia há quase 18 anos. Então, o mercado evoluiu muito. E existe sempre um atraso devido a questões políticas. Mas o Brasil se torna muito competitivo no que se diz a qualidade com as grandes marcas. Tanto é que temos muitas empresas OEM que produzem Nike, Adidas, Under Armour, Mizuno. Então, temos fortes empresas no setor que competem igualmente ou com a mesma tecnologia. O Brasil é um forte candidato a se tornar novamente um segundo, dependendo do andar político. Mas nós temos um potencial de igualdade em qualidade. Nós não perdemos para a China ou países Indonésia. Então, o Brasil hoje com um potencial de crescimento aí na faixa de mais de 20% ao ano aí do calçado. Ana, obrigada. Obrigada. Vamos lá, continuando nossas perguntas. Vamos agora uma pergunta. Eu queria dar um adendo aí. Ah, sim, claro. Fica à vontade. Você perguntou, eu não estou mais no setor, tá? Sobre as garrafas, que ninguém... As garrafas PET, feita por Zandei. É um processo das garrafas. Hoje existem garrafas com multicamadas, ou seja, uso material regenerado externo e o bom interno para não ter contato tóxico. Então, hoje é utilizado isso no Jackson Blow ou injeção ou sopro de garrafas com multicamadas. Por exemplo, os óleos têm garrafas, os galões são processados em multicamadas. E você pode pôr material externo e são chamados de co-injeção ou sopro, e no qual as garrafas se utilizam material reciclado externo e o bom mínimo do novo internamente. Então, são as injeções de sopro multicamada. E temos também uma diversificação em vassouras, cabos, hoje, onde material ruim é injetado internamente e o bom externamente para dar um acabamento visual de material reciclado. Então, o Brasil tem, acho que o presidente da ABIPLAST aí, deve estar presente também no setor, que é em crescimento constante. E o Brasil, eu acredito que vem incentivando muito na área de reciclagem. O problema são os investimentos, que são altos, e nossos governos deveriam, como nossas empresas foram um pouco sucateadas no passar desses anos, nós não temos uma competitividade interna ou qualidade suficiente em maquinário. E nós temos que impactar muito isso, são os altos custos de importação. O equipamento chega a mais quase 100% de custos de portos, de importação, containers. Então, acredito que isso seja o grande empecilho do Brasil não fazer um salto a mais no quesito reciclagem. Certo, muito obrigada. Olha, tivemos então um pouco sobre garrafas PET também, que foi a primeira pergunta. Eu tenho agora uma pergunta para o diretor da ABIPLAST, o senhor José Ricardo. Existe alguma previsão ou movimento para regulamentação de normas para emprego dos bioplásticos no mercado? A pergunta veio do Igor Pinto. O senhor José está aqui conosco ainda?
Certo. Vamos ficar com essa pergunta, então, para ser respondida posteriormente, pois ele teve que sair, Igor. Vamos, então, para a próxima pergunta. Tenho aqui para o Taiwan Trade Center. E a senhorita Xi. Poderia comentar como foi a exportação de máquinas para plástico de Taiwan em 2021 e como se deu o comércio com o Brasil? Sim. Em 2021, Taiwan exportou quase 1 bilhão de máquinas para plásticos e borracha, e crescimento de 13% em relação a 2019. Os 10 principais destinos foram, primeiro, China, Vietnã, Estados Unidos, Índia, Tailândia, Indonésia, Japão, México, Turquia e Malásia. Apenas para citar alguns. O Brasil é o 12º maior comprador de máquinas de Taiwan, tendo recente crescimento expressivo. Ano passado, as exportações para o Brasil alcançaram 20 milhões de dólares, aumento de 146%. E também eu gostaria de falar sobre o PET, ou PET, primeiro perguntas, você já falou, né? Porque aqui tem uma empresa de Taiwan chamada Far East New Century. A empresa tem tecnologia para reciclar garrafas em fibras. A tecnologia inicial era instável, a textura era áspera e a cor não é muito bom, mas depois a qualidade de primeiro melhorou muito e começou a ser usado na produção de roupas exportativas. Também a empresa foi autorizado por fabricantes estrangeiros a fabricar o time de futebol mundiais no camisetas, né? Essa empresa chama Far East New Century, é dos 3 maiores fabricantes mundiais de PET, reciclado de qualidade alimentar, e é o único fornecedor de PET reciclado de qualidade aumentar em Taiwan. Então, eu gostaria de falar sobre essas informações para todos aqui. Obrigada, né? Ótimo, ótimo. Bom, acredito que não temos mais perguntas, então eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui ao vivo, a presença de todos que participaram conosco também, das empresas, e dizer que vocês tornaram esse webinar ainda mais rico e produtivo com essa troca de informações. Foi um prazer moderar esta sessão, estas discussões, e estar com vocês aqui hoje. Tenham um ótimo dia a todos e muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, ótimo dia para todo mundo. Obrigado. Um abraço. Graças. Ok. Pode sair agora?